Bom dia, pessoal. Mais uma aula de ciência. Hoje a gente vai iniciar o assunto de transformações químicas. Esse conteúdo está presente no capítulo 9 do livro didático de vocês, certo? Bora lá. Reação química. Combustão é um exemplo de reação química. Depois que o ser humano pré-histórico aprendeu a dominar o fogo, puderam-se descobrir outros fatos. Foi possível, por exemplo, separar os materiais em duas categorias, os que queimam e os que não queimam, certo? O fogo possibilitou que alguns materiais se alterem quando aquecidos, certo? Possibilitou perceber que alguns materiais se alteram quando aquecidos. Descobriu-se que certos alimentos, se assados, adquirem gosto mais agradável, certo? Os objetos de argila, quando secavam ao fogo, tornavam-se rígidos e impermeáveis, ao contrário do que ocorria quando ele secava simplesmente ao sol. E, portanto, nessas condições, secando ao fogo, eles eram mais úteis, certo? Estava descoberta a técnica para produzir objetos cerâmicos que é utilizada até hoje para fazer telhas, tijolos, moringas, vasos, potes, azulejos, sanitários e muitos outros objetos, certo? Ao aquecer determinados minerais, os povos antigos descobriram que era possível obter o metal cobre a partir do minério de cobre. Descobriram também que era possível obter o metal ferro a partir do minério de ferro, certo? Então foi possível descobrir várias coisas a partir do uso do fogo, certo, pessoal? Sistema. Sistema é uma porção de matéria que foi escolhida para ser estudada, observada. Um sistema pode ser constituído por uma substância pura ou por uma mistura. O conceito de transformações químicas. Se uma ou mais substâncias presentes no estágio inicial de um sistema transformam-se em uma ou mais substâncias diferentes que estarão presentes no estado final, a transformação é uma reação química ou transformação química, certo? Dizendo de outro modo, reação química é o processo em que novas substâncias são formadas a partir de outras. Então, reação química é o processo em que novas substâncias são formadas a partir de outras. Pessoal, se eu pegar uma folha de papel e amassar ela, é um exemplo de transformação em que não houve reação química, certo? Porque a folha ela foi amassada, ela mudou sua forma, certo? Mas não ocorreu transformação química porque ela ainda apresenta as propriedades de papel, certo? Então, amassar uma folha de papel, serrar um pedaço de ferro ao meio, esmagalhar um giz, são exemplos de transformações que não são reações químicas, certo? Porque as substâncias presentes no final da transformação têm as mesmas propriedades que a substância presente no início da transformação, certo? Então, mais uma vez, para que haja reação química, é preciso que se obtenha novas substâncias a partir de outras que já existiam, certo? Vamos falar de combustão do etanol, certo? A combustão do etanol, a queima do etanol só ocorre na presença de gás e oxigênio, certo? E essas duas substâncias, elas dão origem a outras duas substâncias, ou seja, o gás carbônico e a água, como a gente pode ver aqui nessa equação. Então, a combustão do etanol, como a gente pode ver aqui, quando o etanol é queimado na presença de gás e oxigênio, são formadas duas novas substâncias, certo? A partir delas, são formados o gás carbônico e a água, certo? Então, eu peço que vocês deem atenção aqui, que é questão, certo? Tem uma questão referente a isso aqui. Então, etanol mais gás e oxigênio, aí uma seta, gás carbônico mais água. Como é que eu posso ler isso aqui? Do jeito que está aqui em azul. Etanol e, ou seja, o sinal de mais ele pode ser lido como E, certo? E a seta pode ser lida como reagem
formando, certo? Então, etanol e gás oxigênio reagem formando gás carbônico e água. Então, não esqueça, o sinal de mais pode ser lido como e a seta pode ser lida como reage formando, certo? Eu vou passar questões para vocês sobre isso, então peço que vocês deem bastante atenção, certo? Os químicos identificam as substâncias por meio de suas propriedades. E aqui nessa tabela eu trouxe algumas dessas propriedades para vocês, certo? O ponto de ebulição de cada uma dessas substâncias que estão apresentadas aqui na equação acima, certo? O estado físico e a densidade e a cor, certo? Então, vocês podem estar consultando aí essa tabelinha no livro de vocês. E eu recomendo que vocês consultem sim, que é bastante interessante para vocês comparar as substâncias, as propriedades das substâncias envolvidas na reação, certo? Reação entre ferro e enxofre, certo, pessoal? Bom, como toda substância pura, ferro e enxofre têm suas propriedades características, ou seja, tem seu ponto de fusão, seu ponto de ebulição, sua densidade, sua cor, como a gente está vendo aqui, certo? E uma propriedade importante do ferro é que ele pode ser atraído por um ímã, certo? Então, se a gente pegar pó de ferro e misturar com pó de enxofre e encostar um ímã, certo? Os pedacinhos de pó de ferro, eles podem ser atraídos pelo ferro, pelo azogue, certo? E assim a gente separa o pó de ferro do pó de enxofre, certo? No entanto, se a gente pegar essa mistura de ferro e enxofre e aquecer ela por alguns minutos em um recipiente apropriado, vamos obter um sólido preto que tem propriedades diferentes da do ferro e da do enxofre separadamente, certo? Esse pó preto ele é identificado como sulfeto ferroso, certo? Então, nesse caso aqui, houve transformação química. Se eu pegar, mais uma vez, se eu pegar pó de ferro e misturar com pó de enxofre, eu posso separar o pó de ferro do pó de enxofre usando um ímã, certo? Então, nesse caso aqui, não houve transformação química. Já se eu pegar o pó de ferro misturado ao pó de enxofre e aquecer ele por alguns minutos no recipiente apropriado, eu vou obter um sólido preto, certo? Com propriedades diferentes das do enxofre e das do ferro. Nesse caso aqui, houve transformação química, certo? Então, eu coloquei aqui nessa tabela para vocês o ponto de fusão de cada uma dessas substâncias, certo? Do enxofre, do ferro e do sulfeto ferroso. Coloquei também o estado físico a 20 graus Celsius, certo? Coloquei a densidade de cada um deles, a cor e se é atraído ou não por um ímã, certo? Então, eu recomendo que vocês deem uma olhadinha sempre nessas tabelinhas que eu apresentar aqui para vocês, certo? Deem uma olhadinha no livro. Então, o pó de enxofre misturado com o pó de ferro depois de levado ao fogo e aquecido, ocorreu uma transformação química, certo? Eu obtive um material sólido preto que tem propriedades diferentes da do ferro e da do enxofre, certo? Então, nesse caso aqui, houve transformação química. Existem muitos exemplos de reação química no cotidiano. Entre elas estão a formação da ferrugem num pedaço de palha de aço ou num prego, certo? É um exemplo de reação química. O apodrecimento dos alimentos, a produção do humus no solo, a queima de gás no fogão e de gasolina, etanol, gás natural, óleo, diesel no motor de um carro, certo? No motor de um veículo. A ocorrência de uma reação química nem sempre é fácil de se perceber. Algumas só podem ser percebidas em laboratórios equipados para separar componentes
das misturas obtidas e determinar suas propriedades, certo? Há, contudo, algumas evidências que estão, de modo geral, associadas à ocorrência de reações químicas e que são, portanto, pistas que podem indicar sua ocorrência. Entre elas estão liberação de calor, por exemplo, nas combustões, mudança de cor, por exemplo, quando um alvejante é derramado por descuido numa roupa colorida, mudança de cor, por exemplo, quando frutas, carnes e outros alimentos apodrecem, certo? Liberação de gás, por exemplo, ao jogar um comprimido efervescente na água, certo? Então, tudo isso aqui são indicações de que estão ocorrendo transformações químicas, certo, pessoal? Aqui está uma imagem mostrando, essa imagem também tem no livro de vocês, certo? Uma fruta apodrecendo, um comprimido derretendo dentro da água, um pano desbotado, certo? E 2 palhas de aço presas dentro de sacos plásticos, certo? Reagentes e produtos, certo? Bom, as substâncias presentes inicialmente em um sistema que reagem para se transformar em outras são chamadas de reagente. Já as novas substâncias formadas, elas são chamadas de produtos, certo? Então, aqui nessa equação nós temos etanol e gás oxigênio, certo? Que são os reagentes, reagindo para se transformar em gás carbônico e água, certo? Então, as substâncias que se transformam em outras são chamadas de reagente. E as novas substâncias formadas são chamadas de produto. Então, os meus reagentes eles vão ficar sempre à esquerda da seta e os meus produtos sempre à direita da seta, certo? Então, mais uma vez, não esqueça, vai ter questão para vocês sobre isso. Como é que eu leio esse sinal de mais? Eu leio ele como E. Como é que eu leio essa seta? Eu leio ela como reage se transformando, certo? Então, etanol e gás oxigênio, meus reagentes, reagem se transformando em gás carbônico e água, certo? Meus produtos. Aí aqui o livro trouxe em palavras, certo? Os reagentes, etanol e gás oxigênio, reagem formando os produtos gás carbônico e água, certo? Do mesmo jeito para a segunda equação, certo? Enxofre mais ferro, meus reagentes reagem se transformando em sulfeto ferroso, meu produto, certo? Então não esqueça, meus reagentes vão estar sempre à esquerda da seta e meus produtos sempre à direita da seta, certo? Reação de decomposição. Existe uma grande variedade de reações químicas. Um tipo bastante importante são as reações de decomposição, nas quais uma única substância reage originando como produto 2 ou mais substâncias, certo? A decomposição do peróxido de hidrogênio. A água oxigenada contém a substância incolor peróxido de hidrogênio. Sabe-se que sob determinadas condições esta última sofre a seguinte reação de decomposição, ou seja, meu reagente aqui à direita, o peróxido de hidrogênio, ele reage se transformando em água e gás oxigênio, certo? A decomposição do peróxido de hidrogênio é acelerada por uma substância presente nas células vivas, certo? Por isso, ao colocar água oxigenada em roelas de batatinha, certo? A gente pode perceber a formação de bolhas, é o gás oxigênio, certo? Aí tem até esse experimentozinho no livro para se vocês quiserem fazer, certo? Então, uma substância presente nas células vivas, ela vai acelerar a decomposição desse peróxido de hidrogênio presente na água oxigenada, certo? Formando aí essas bolhas, certo? A luz também ela acelera a decomposição do peróxido de hidrogênio, certo? É por isso que a água oxigenada é comercializada geralmente em frascos escuros e recomenda-se que guarde
onde não recebe luz, certo? E quando uma substância ela se decompõe sob a ação da luz, disse que ela sofreu fotólise, certo? Vamos ver no próximo slide, ok? Então, pessoal, fico parando o vídeo de vez em quando porque aqui em casa tem muito barulho e muito latido de cachorro, certo? Então, às vezes eu paro para ver se não pega tanto latido de cachorro, certo? Então, eu trouxe aqui mais uma vez a reação do peróxido de hidrogênio. Então, o peróxido de hidrogênio, sob a ação da luz, se transforma em água e gás oxigênio, certo? Aí aqui na parte azul tem mais uma vez, bem explicadozinho em palavras, certo? O peróxido de hidrogênio sofre fotólise, decomposição sob a ação da luz, formando água e gás oxigênio, certo, pessoal? Decomposição do carbonato de cálcio, certo? O cálcio, aliás, é uma rocha constituída principalmente pela substância carbonato de cálcio, certo? Quando essa substância é aquecida a cerca de 800 graus Celsius, transforma-se em óxido de cálcio e gás carbônico, certo? Então, eu trouxe aqui para vocês também a equação. Carbonato de cálcio, eu vou ler aqui em palavras para vocês, certo? O carbonato de cálcio sofre pirólise, decomposição sob a ação do calor, formando óxido de cálcio e gás carbônico, certo? Então, tá aqui a equação para vocês verem, ok? Decomposição da água. A aparelhagem da figura é empregada para fazer passar corrente elétrica através da água. Algumas gotas de solução aquosa, sulfato de sódio, são adicionadas à água. Sabe-se que essa substância não será consumida na reação química que vai acontecer, mas é necessária para fazer com que a solução se torne mais condutora, certo? Assim que o interruptor é ligado, observa-se o desprendimento de bolhas de gás incolor de ambos os pedacinhos de platina. Os gases produzidos acumulam-se dentro dos tubos de ensaio, que inicialmente estavam totalmente preenchidos com o líquido. Após algum tempo, o sistema está composto como mostrado na figura, certo? Ou seja, a passagem de corrente elétrica através da água provoca a decomposição da água, certo? Em gás hidrogênio e gás oxigênio. A decomposição provocada por corrente elétrica é chamada de eletrólise, certo? Então, a decomposição provocada pela corrente elétrica é chamada de eletrólise, ok? Aqui, a representação da equação, certo? Então, a água sofre eletrólise, decomposição sob a ação de corrente elétrica, formando gás hidrogênio e gás oxigênio, certo, pessoal? Substâncias simples e substâncias compostas, certo? Então, o estudo das reações de decomposição foi relevante na história da química, certo? Esse estudo possibilitou classificar as substâncias puras em dois grupos, que são as substâncias que não podem ser decompostas, ou seja, que não sofrem reação de decomposição. Elas são denominadas simples. E são exemplos o hidrogênio, o oxigênio e nitrogênio, certo? E as substâncias que podem ser decompostas por pirólise, fotólise, eletrólise e entre outros, fornecendo assim novas substâncias de composição menos complexas. São substâncias compostas, entre as quais estão a água, o carbonato de cálcio e o peróxido de hidrogênio. Pessoal, aqui eu não vou explicar a vocês porque que as substâncias simples elas não podem ser decompostas e as substâncias simples elas não podem ser decompostas e as substâncias compostas elas podem ser decompostas, certo? Mas a gente retoma esse assunto no 9º ano, certo?
Aí lá eu explico para vocês. Aqui eu não vou explicar até mesmo porque o livro de vocês não cobra, porque eu acho que é um assunto muito avançado para vocês compreenderem, certo? Até os alunos do nono ano eles tiveram dificuldade em compreender, mas no nono ano a gente retorna e como a gente já está vendo aqui, já iniciou a ver aqui, então eu acredito que para vocês quando chegar lá seja mais fácil, certo? Então aqui aquele slide da recomendação que vocês podem dar uma pausa e ver bem direitinho, certo? E aqui as questões que vocês têm que responder, certo? É uma questão, um exercício que eu preparei, certo? E justamente daquele ponto que eu chamei a atenção para vocês. E uma questão do MySpike, certo? Para vocês responderem. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Como sempre, espero contribuir para o conhecimento de vocês. Tchau e até a próxima.